Olá a todos, meu nome é Larissa Ferreira de Lima de Souza, eu fui uma bolsista do PIB de História aqui na Universidade Federal de Viçosa e hoje eu vim compartilhar um relato de experiência sobre uma prática pedagógica que nós desenvolvemos na Escola Estadual Padre Álvaro Correia Borges. Bom, essa atividade ela foi intitulada Jornal Padre Álvaro e ela foi aplicada em uma turma de nono ano integral. E isso surgiu de uma questão. Quando nós vamos dar uma aula de história sobre a Primeira República do Brasil, nos deparamos com um desafio muito comum no ensino de história. Como ir além da memorização de datas, fatos e sistemas políticos, estruturas políticas, como, por exemplo, a política do café com leite. Como fazer com que os alunos eles se conectem de uma forma mais profunda com a realidade social daquele período? Nosso objetivo, então, era superar uma abordagem factual e promover a compreensão mais viva e significativa daquela sociedade. A ferramenta pedagógica que nós escolhemos foi o jornalismo. A proposta, ela consistia na produção de manchetes de jornais impressos e na encenação de telejornais pelos alunos. A escolha, ela não foi aleatória. Ao convidarmos os alunos para se tornarem jornalistas daquela época, nós os desafiamos a não apenas consumir informação histórica, mas também a processá-la. Isso exige com que eles reflitam sobre possíveis acontecimentos que poderiam ser destaque naquele jornal, desenvolvendo o que nós podemos chamar de imaginação histórica. Essa abordagem, ela transforma o aprendizado, porque para criar essa notícia, os alunos precisam compreender que o ponto de vista daquela época, selecionar o que é mais importante, mais relevante, em um tema complexo, e comunicar isso também de uma forma impactante. O nosso planejamento ele foi guiado por dois objetivos. O primeiro era auxiliar na reflexão dos alunos em torno da temporalidade estudada. Isso significa que nós queríamos que eles fossem além do que o que aconteceu, para investigar como e por que aconteceu, e o que isso significava para diferentes pessoas daquela sociedade. O segundo objetivo era desenvolver nos alunos uma comunicação assertiva. A estrutura em grupo e a necessidade de apresentar o trabalho final para a turma e para os fibidianos, além da professora também, ela não foi um mero detalhe. Isso é uma escolha intencional, porque tem que promover para eles a colaboração, a negociação de ideias e responsabilidade compartilhada. A seleção do tema também foi um ato pedagógico deliberado. Nós distribuímos aleatoriamente, por meio de um sorteio, 4 assuntos entre 4 grupos: o papel das mulheres, a revolta da vacina, a situação dos negros no pós-abolição e o coronelismo. Essa curadoria, ela buscou contribuir para um panorama crítico social do período que ultrapassou a história política tradicional. Ao colocarmos em foco temas como a luta das mulheres e a população negra, nós trouxemos um centro o debate de grupos historicamente marginalizados nas narrativas escolares. Ao mesmo tempo, ao abordar a revolta da vacina e o colonialismo, nós expomos as tensões sociais e os mecanismos de controle de Estado. Juntos, esses temas desconstroem a visão de uma primeira república homogênea e nos permitem, junto com os alunos, a enxergar a história a partir de múltiplas e complexas perspectivas. A implementação dessa atividade, ela se deu por 3 aulas. Na primeira aula, nós fizemos a apresentação do trabalho, explicamos para os alunos o que ia acontecer, dividimos o grupo. Nosso papel como PIBidianas foi de mediação, ouvindo as primeiras ideias que os alunos tiveram e, em seguida, com aquelas ideias em mente, procurar materiais de apoio para aqueles alunos. A segunda aula, né, foi um momento de produção, um momento mão na massa, onde os grupos com um projeto de manchete iam fazer a manchete produzida, né, em cartaz, e o grupo de telejornal se dedicou para fazer o roteiro. E essa parte foi uma parte bem de autonomia para eles, onde eles poderiam desenvolver o que eles queriam. E, finalmente, a terceira aula foi a culminância do processo, com a apresentação dos trabalhos para toda a turma, os fibidianos e a professora, socializando assim o conhecimento atingido por cada grupo. Uma decisão bem importante no desenho dessa atividade foi oferecer esses dois modelos de produção, a manchete de jornal e o telejornal. Essa foi uma estratégia de diferenciação. O formato de manchete ele é mais visual, mais escrito, ele tende a engajar mais os alunos com uma habilidade visoespacial e até um pouco mais de habilidade artística no projeto de desenvolver aquela manchete.
Já o telejornal, ele vai envolver a encenação, a roteirização e vai atrair aqueles alunos com os talentos mais interpessoais. Então, ao validar essas diferentes formas de expressão, a atividade ela vai permitir com que um espectro mais amplo de alunos se sentisse protagonista. Nessa fase de produção, foi muito fascinante observar a dinâmica dos grupos. Essa mediação ela foi crucial, porque o nosso papel não era dar resposta, ele é provocar a reflexão e fornecer as ferramentas para os alunos construir o próprio entendimento. A avaliação dessa atividade ela foi pensada em valorizar todo o percurso, considerando os três pontos principais. O primeiro é o comportamento, o segundo, engajamento, o terceiro, todo o processo de produção. O material final ele foi apresentado, seja a manchete ou a encenação, e isso também contou ponto. Essa abordagem, ela reconheceu que as habilidades socioemocionais, como colaboração, gestão do tempo, também são importantes durante esse trabalho. E para entendermos o alcance desse projeto, nós temos que olhar para o que os alunos produziram. Foi muito notável ver como eles se apropriaram desses temas. Os grupos que trabalharam com as manchetes, que foi o papel das mulheres na Primeira República e os negros no pós-abolição, eles demonstraram uma sensibilidade muito grande. Eles não se limitaram a descrever o passado, eles conseguiram trazer bastante essa ponte entre o passado e o presente, trazendo muitos esses fatos históricos com as problemáticas atuais, evidenciando problemas como desigualdade de gênero e raça, que infelizmente persistem na nossa sociedade. Já o grupo que encenou os telejornal sobre a revolta da vacina e o coronelismo, ele se destaca pela criatividade. Eles assumiram um papel de apresentador e repórter, tanto pela vestimenta, vocabulário adequado à linguagem jornalística, por meio das encenações, eles conseguiram traduzir conceitos complexos como estruturas de poder, forma de resistência social, em cenas coerentes e muito didáticas. Um dos resultados mais gratificantes foi observar um maior envolvimento de alunos que até então eram mais quietos, participavam menos. Ali, o formato dinâmico dessa atividade pode ter incentivado o engajamento coletivo e um sentimento de pertencimento maior, mostrando que quando a metodologia ela é acertada, todos os alunos podem se beneficiar. No final, nós podemos afirmar que a atividade de Jornal Padre Álvaro foi bem-sucedida. Os alunos não apenas revistaram o conteúdo da Primeira República, mas eles fizeram isso de forma reflexiva e crítica. A qualidade das produções, principalmente o engajamento observado durante esse processo, demonstrou que os objetivos de promover a reflexão histórica e desenvolver a comunicação e colaboração, eles foram efetivamente alcançados. Essa experiência ela é um exemplo concreto do potencial das metodologias ativas no ensino de história. Ao posicionar os alunos como produtores de conhecimento e não apenas como meros consumidores de informação, o projeto ele promove uma autonomia, criatividade e um profundo senso de apropriação do saber histórico. Para nós, por futuros professores, essa prática ela é fundamental porque ela reforça a importância do PIBID como essa ponte entre a teoria acadêmica que aprendemos na universidade e a prática real da sala de aula. Em suma, o jornal Padre Álvaro, ele mostra que quando os alunos se tornam contadores de história, o passado ele ganha vida, relevância e um novo significado. Muito obrigada pela sua atenção. Agradeço à professora supervisora Tatiana e à Escola Padre Álvaro e à minha coordenadora Vanessa Lana.